Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana. Sejam todos bem-vindos a essa aula de álgebra linear. Esta é a nossa aula 8 e nós vamos falar sobre espaço linha, espaço coluna e espaço nulo. Nós vamos trabalhar com uma matriz M por N e com as linhas e as colunas dessa matriz usando essas notações que a gente já estudou em aulas anteriores. A notação do A com subíndice e entre parênteses significa linha I, e na notação A com a potência J entre parênteses significa coluna J da matriz A. Diante disso, vamos definir os espaços fundamentais relacionados com a matriz A M por N. Nós temos o espaço coluna de A, que é o espaço gerado pelas colunas de A. A notação do espaço coluna vai ser essa daqui, COLA, nós vamos ler espaço coluna de A. Temos o espaço linha de A, que é gerado pelas linhas de A, e nós vamos ler essa notação como sendo o espaço linha de A. E por último, nós temos o espaço nulo de A, que será composto pelos vetores x do Rn, tal que AX é igual a vetor nulo, ou seja, isso aqui é um sistema linear homogêneo e o x satisfaz o sistema. Então, quer dizer que nós temos aqui o conjunto das soluções do sistema linear homogêneo. A notação do espaço nulo é essa daqui, NUL de A. Nós vamos ler o espaço nulo de A. Bom, então vamos ver um pouquinho mais sobre o espaço linha. Temos aqui alguns resultados muito importantes, os quais serão demonstrados no final desta aula. Então, olha só, primeiro resultado. Vamos considerar, sejam A e B matrizes de mesma ordem. Se A e B são equivalentes por linha, o que quer dizer isso? Você pega a matriz A, aplica operações elementares até que você obtenha B. Então, os espaços linhas das duas matrizes são iguais. Então, quer dizer que, aplicando operações em uma matriz, essas operações elementares elas não alteram o espaço linha das matrizes. O segundo teorema é o seguinte: se B é uma matriz M por N, for uma forma escalonada, então as linhas não nulas de B são linearmente independentes, que é LI, né? Ser linearmente independentes. Então, nós vamos descartar as linhas nulas e aquelas linhas não nulas formam um conjunto linearmente independente. E por último, nós temos o corolário 1. Vejam só, se B é uma forma escalonada de A, então as linhas não nulas de B formam uma base para o espaço linha de A. Nós já sabemos que o espaço linha de A e B são iguais, pelo teorema 1. E pelo teorema 2, as linhas não nulas de B são linearmente independentes. Estas linhas não nulas de B, elas geram o espaço linha de B. Então, quer dizer que você vai ter ali um conjunto que gera e que é LI. Então, você tem um conjunto que é base do espaço linha de B. Mas pelo teorema A, como os espaços linhas de A e B são iguais, essa base que a gente encontra aqui, nessa matriz B, vai ser também base do espaço linha de A. Nesse exemplo, queremos mostrar que o espaço linha de A coincide com o espaço linha de B, sabendo que A e B são matrizes equivalentes. Então, nós temos uma igualdade de conjuntos. Espaço linha de A é igual espaço linha de B. Essa igualdade é mostrada com duas etapas. Você mostra que o espaço linha de A está contido no espaço linha de B, em seguida que o espaço linha de B está contido no espaço linha de A. O que é mesmo espaço linha? Não é a combinação linear dos vetores linhas de A? Bom, olha só, aqui nós temos os vetores linha de A. Nós vamos começar aqui escrevendo esses vetores linha como combinação linear dos vetores linha de B, porque nós queremos relacionar o espaço linha de A com o espaço linha de B. Então, pegamos o vetor 1, 2 e escrevemos como sendo 1 vezes 1, 0 mais 2 vezes 0, 2. Então, nós temos 1 e 2 como coeficientes. Em seguida, a segunda linha de A, a gente escreve como sendo 2 vezes 1, 0 mais 1 vezes 0, 1. Então, nós temos a relação 2B1 mais B2. E a terceira linha de A é menos 1, 1, que é menos 1 vezes 1, 0 mais 1 vezes 0, 1, que é menos 1B1 mais 2B2. Então, aqui a gente conseguiu relacionar todos os vetores linhas de A com os vetores linhas de B, certo? Agora, pegue um vetor qualquer no espaço linha de A.
Então tá aqui, M pertence ao espaço linha de A. Então ele é combinação linear do espaço linha de A, né? Ou seja, cada vetor desse, A1, A2, AN, não é escrito dessa forma, nós vamos substituir. Então, substituiu aqui, ó, A1 é esse primeiro parêntese, o segundo parêntese é o A2, o terceiro parêntese é o A3. Fizemos os cálculos. Os cálculos aqui, as operações, só colocar o B1 em evidência, o B2 em evidência, e aqui nós temos esse coeficiente. Então, o que é isso aqui? O vetor M, que antes a gente pegou lá no espaço coluna de A, ele agora é uma combinação linear dos vetores de B, do espaço linha de B. Então, quer dizer que o vetor M pertence ao espaço linha de B, né? Então, quer dizer que o espaço linha de A está contido no espaço linha de B. Para concluir, vamos mostrar que o espaço linha de B está contido no espaço linha de A. Então, agora a gente pega os vetores B1 e B2 e a gente escreve como combinação linear de A1, A2 e A3. Nesse cálculo aqui, nós vamos precisar abrir as contas, porque como A1, A2 e A3 não são os vetores canônicos, o C1, C2 e C3 não é tão imediato assim a gente determinar quais são. Então, o que vocês vão fazer? Esta linha aqui, ó, vai gerar um sistema. Aqui, nós já colocamos a solução do C1, C2 e C3. Mas essa solução vocês vão encontrar de que jeito? Fazendo a igualdade da seguinte maneira, ó. No segundo membro aqui, você vai ter C1 mais 2C2 menos C3. Então, você tem C1 mais 2C2 menos C3 é igual a 1. 1 que está aqui no primeiro membro, ó. E depois, na segunda coordenada, você vai ter 2C1 mais C2 mais C3 é igual a 0. E vai resolver esse sistema. Como nesse sistema aqui você tem 3 variáveis e 2 equações, tem variável livre. O C3 foi livre, foi igual a T. A gente atribuiu T. E o C2 e o C1 ficaram em função desse T. Ok, aí a partir daqui, a gente só substituiu esse 1, 2 por A1, 2, 1 por A2 e esse aqui por A3. Então, nós conseguimos escrever o B1 como combinação linear do A1, A2, A3. O mesmo será feito para o B2. Pega o B2 e escreve como combinação linear do A1, A2, A3, resolve o sisteminha e vai encontrar aí esses coeficientes. Então, agora o que você tem aqui? B1 e B2 escritos como combinação linear das linhas de A. Você vai pegar agora um vetor arbitrário no espaço linha de B. Então, esse vetor arbitrário é uma combinação linear das linhas de B e que, por sua vez, essas linhas de B são escritas daquela forma que a gente encontrou ali no slide anterior. Dessa forma aqui, ó. Aqui está o B1 e aqui está o B2. Aí nós vamos fazer os cálculos, unindo aí, colocando em evidência o A1, o A2 e o A3. O coeficiente do A1 vai ser todo esse termo aqui, obtido. Deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. Como é que a gente obteve esse alfa 1? Ó, alfa 1 vai ser K1 vezes esse parêntese e K2 vezes esse parêntese aqui. Nós só fizemos o cálculo, tirando o mínimo múltiplo comum, agrupando aqui o T, que multiplica K1 mais K2, e a gente encontrou esse alfa 1. Faça a mesma coisa para os outros termos, que temos os que multiplicam A2 e os que multiplicam A3. E aí nós vamos ter essa expressão final que mostra o quê? Que mostra pra gente que esse M, que estava no espaço linha de A, é também um vetor do espaço, que estava no espaço linha de B, né, aqui em cima, é também um vetor do espaço linha de A. Chegamos aqui, ó. Então, quer dizer que o espaço linha de B está contido no espaço linha de A, então quer dizer que vale essa igualdade. Você tem que ficar mostrando sempre isso daqui? Não tem. Por que a gente fez, então? Para confirmar aqui os teoremas anteriores, para confirmar para vocês que o espaço linha de duas matrizes equivalentes por linha são iguais, certo? Então, nós vamos sempre ter a segurança de falar que as linhas não nulas de B vão constituir uma base para o espaço linha de A. Continuando, nesse exemplo, nós ainda estamos relacionando essas duas matrizes estudadas no exemplo anterior. Aqui, como as matrizes, olhando cada linha,
A gente pode pensar em duas entradas, podemos pensar em duas coordenadas também. Relacionar aqui, ó, as linhas 1, 2 ao vetor de coordenadas 1, 2, certo? Que pertence ao R2. Então, como a gente chegou aqui na matriz B com a base canônica, a gente pode concluir que nós chegamos na base canônica do R2. Então, o espaço gerado pela matriz A é o próprio R2, cuja base, aqui a gente encontrou a base canônica. Bom, vamos ao próximo exemplo. Vamos considerar agora o espaço vetorial R4 com as operações usuais e nós queremos encontrar uma base para o espaço gerado pelos vetores de V1 até V5. E aqui nós temos as coordenadas desses 5 vetores. A solução é feita fazendo a seguinte consideração. Vamos pegar cada vetor VI e considerar como sendo uma linha da matriz A. Então, olha só, o subespaço gerado pelos 5 vetores e o espaço linha de A são equivalentes, onde essa matriz A é constituída pelas coordenadas dos vetores. Aqui nós podemos ver, ó, a matriz A, nós colocamos aqui em cada linha, vamos voltar aqui, vamos olhar essa primeira linha, ó, 1, menos 2, 0, 3. E aqui está o vetor V1, 1, menos 2, 0, 3. Olha o V2, 2, menos 5, menos 3, 6. E aqui a segunda linha, 2, menos 5, menos 3, 6. Faça isso até a quinta linha. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós já sabemos trabalhar com espaço linha. Nós vimos a teoria aqui, para você encontrar a base para o espaço linha, basta você escalonar a matriz e pegar as linhas não nulas. Então, é isso que nós vamos fazer. Pegamos a matriz A, escalonamos até chegar na forma escalonada. Aqui, pessoal, fica a critério de vocês deixar o pivô igual a 1 ou não. Nesse exemplo aqui, nós não deixamos o pivô igual a 1. Aqui está perto de virar 1, né? Basta multiplicar por menos 1 a linha 2 e dividir por 5 a linha 3. Você vai ter todos os pivôs iguais a 1. Mas não é necessário, tá bem? Então, aqui com essa matriz escalonada, a gente já consegue, ó, 3 vetores que serão base do espaço linha de B e, consequentemente, base do espaço gerado pelo V1, V2 e V3. Continuando com o nosso estudo, vamos falar agora sobre o espaço coluna. Nosso primeiro resultado é o teorema 3, que diz o seguinte: considere uma matriz A de M linhas e N colunas. O sistema linear AX igual a B será consistente, ou seja, tem solução, se e somente se o vetor B está no espaço coluna de A. Vamos ver que a demonstração é bem simples. Então, olha só. Seja B um vetor do Rm, porque nós temos m equações no sistema. Então, nós vamos ter ali m termos independentes. O que acontece se o B pertencer ao espaço coluna de A? Pela definição, B precisa ser combinação linear das colunas de A, não é isso? Nessa combinação linear existem escalares, são os coeficientes da combinação linear. Nós estamos escolhendo aqui os escalares com as letrinhas x1, x2 até xn. Então, nós temos aqui, ó, x1 que multiplica coluna 1, x2 que multiplica coluna 2 e xn que multiplica coluna n. Essa combinação linear dando origem ao vetor B. Esse primeiro membro aqui é exatamente a matriz A vezes o vetor de coordenadas x1, x2, xn. E isso tudo aqui constitui o sistema linear, AX igual a B. Então, o que nós estamos falando aqui? Como nós estamos supondo que existem esses escalares x1, x2, xn, quer dizer que existe a solução do sistema. Então, sempre que B for combinação linear das colunas de A, o sistema vai ter solução. Vamos ver um exemplo para mostrar isso, olha só. Aqui nós temos o sistema AX igual a B, onde A é essa matriz 3x3 e B é esse vetor de 3 linhas. Então, a matriz aumentada do sistema está sendo representada aqui. E resolvendo esse sistema, escalonando, nós vamos ter as soluções x1, x2 e x3, dado por 2, menos 1 e 3. Depois, se você quiser checar como exercício, basta fazer esse cálculo ou usar algum software, tá? Agora, note o seguinte, ó. Se a gente pegar o 2 e multiplicar pela coluna 1, o menos 1 multiplicado pela coluna 2 e o 3 multiplicado pela coluna 3, fazendo os cálculos, nós vamos encontrar o vetor B, que é 1 menos 9 é menos 3. Da mesma forma que ou seja, comprovando o que o teorema diz.
Bom, ao contrário do que acontece no espaço linha, onde o espaço linha de uma matriz com sua forma escalonada coincidem, isso não acontece nos espaços colunas. Então, nós vamos falar o seguinte: em geral, os espaços colunas de A e sua forma escalonada B não são iguais. Vejam esse exemplo particular aqui, ó. Considerando essa matriz a forma escalonada é B de termos 1, 2, 0, 0. Vamos pegar um vetor no espaço coluna de A. Nós pegamos esse V aqui, que tem os números 3 e 9. Esses números 3 e 9, eles são obtidos somando as duas linhas. Nós pegamos uma combinação linear bem simples, que é apenas somar a linha 1 com a linha 2, que vai ficar 3 e 6. Então, quer dizer que 3, 9 pertence ao espaço coluna de A. Por outro lado, nós não vamos ter V pertencendo ao espaço coluna de B. Por quê? Porque nós não vamos conseguir escalar K1 e K2 satisfazendo a combinação linear K1B1 mais K2B2. Pode olhar, por exemplo, a segunda coordenada. Para você encontrar 9 aqui é impossível. Combinando 0 e 0 para encontrar 9. Combinando 1 e 2 para encontrar 3, a gente até vai conseguir algum valor. Mas a segunda coordenada nós não vamos conseguir. Bom, continuando, seja B uma matriz na forma escalonada, com as P' não nulas, B1, B2 até BP. Então, você escalonou e conseguiu lá P' não nulas. Vamos considerar os índices K1, K2, Kp como sendo os números, os índices das colunas nas quais estão localizados os pivôs das respectivas linhas. Então, K1 é a coluna da linha B1, quer dizer, é o número da coluna que o pivô da linha B1 está localizado. Vamos colocar um exemplo para ficar mais claro para vocês, olha só. Considere a matriz aí, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 4, 3, o pivô não precisa ser 1, né? 5, 6, 7. Pronto, tá aqui. Aqui nós temos, vou colocar 0 aqui nessa linha, 0, 0. Aqui nós temos dois pivôs, ó. Qual que é a coluna, o pivô da linha 1 aparece na coluna 1. Então, esse K1 aí seria número 1. Aí, já o pivô da linha 2 aparece na coluna 3. Então, esse K2 é o número 3, que é a coluna, ó, que o pivô aparece, tá certo? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Bom, continuando com o nosso estudo, aqui no Teorema 4, nós temos o seguinte: se A é uma matriz de M' e N colunas, então o posto de A coincide com o posto de A transposta. O que é o posto? Vocês lembram? Posto é o número de linhas não nulas da forma escalonada. Então, tá falando aqui, ó, que o número de linhas não nulas da forma escalonada de A coincide com o número de linhas não nulas da forma escalonada de A transposta. Esse resultado é conhecido como o teorema do posto. E, em outras palavras, ele diz que a dimensão do espaço linha de A é igual à dimensão do espaço coluna de A, que, em outras palavras, quer dizer que o número de vetores na base do espaço linha de A é igual ao número de vetores na base do espaço coluna de A. Bom, vamos ver aqui um exemplo, olha só. Esse exemplo aqui é constituído pelos mesmos vetores do exemplo que nós trabalhamos por último, lá atrás, onde a gente queria uma base do espaço linha, uma base do espaço gerado por V1, V2, V5. Aqui, nós vamos pedir um pouco mais, nós vamos querer uma base, mas essa base tem que sair do próprio conjunto, V1, V2, V3, V5, tem que sair dos próprios vetores, entenderam? Então, nós vamos preservar os vetores. Sempre que você tiver essa ideia de preservar os vetores para constituir a base, você vai trabalhar com o espaço coluna. Por quê? Porque aqui no teorema diz, ó, no resultado, diz pra gente que a base do espaço coluna de A, você escolhe a partir dos pivôs da matriz escalonada, mas ela é constituída, a base do espaço coluna de A, é constituída pelos próprios vetores coluna de A, que são os vetores iniciais, que não sofreram alteração. Bom, então vamos lá fazer a solução. Então, o que nós vamos fazer agora? Como vai trabalhar com espaço coluna,
Nós vamos montar a matriz A colocando os vetores nas colunas. Então, veja só, se você vai trabalhar com o espaço linha, você pega os vetores e coloca nas linhas. Se você vai trabalhar com o espaço coluna, pega os vetores e monta nas colunas. Olha aqui o vetor V1, ó, 1 menos 2, 0, 3. Vamos lá na matriz, onde ele está, ó, 1 menos 2, 0, 3. Vamos ver o segundo vetor. 2 menos 5 menos 3, 6. Olha aqui, 2 menos 5 menos 3, 6. Certo? Então, colocou aqui nas colunas, vamos escalonar a matriz, e aqui nós temos a forma escalonada. Aqui você tem que observar onde estão os pivôs, para você olhar o número das colunas. Então, olha só, coluna 1, coluna 2 e coluna 4. Então, essas colunas aqui vão formar a base do espaço coluna de A, e, consequentemente, você vai voltar aqui no início, na matriz A, e vai pegar as colunas correspondentes para você encontrar a base do espaço coluna de A, que são, na verdade, os vetores dados. Então, você vai encontrar a base do espaço gerado por V1, V2, V3, V4 e V5, que serão os vetores V1, V2 e V4. Para concluir a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o espaço nulo. Nós já vimos lá no início que o espaço nulo da matriz A é o espaço solução do sistema linear homogêneo AX igual a vetor nulo. Nós já sabemos que, se tratando de um sistema linear homogêneo, ele sempre tem solução. Nós podemos ter apenas a solução trivial, ou, se tivermos variáveis livres, nós teremos infinitas soluções. Nessa definição aqui, nós vamos tratar do caso onde a gente tem R variáveis livres, e nós vamos definir as soluções canônicas. Então, se o sistema linear homogêneo AX igual a vetor nulo tem R variáveis livres, nós vamos ter R parâmetros lá na nossa solução. Quando a gente considerar esses parâmetros, atribuir valores para esses parâmetros, não são valores quaisquer, são apenas o 0 e o 1. Então, para uma variável, você atribui o valor 1, e para as demais, atribui o valor 0. Aí você vai ter uma solução particular. E você vai variando a variável que você atribui o valor 1, e as demais vão ser 0. Esses valores que nós vamos encontrar como solução são chamados de soluções canônicas. E nós vamos denotar com esse S maiúsculo e aqui, ou seja, isso aqui é uma coluna, né? Que nós estamos considerando aqui a solução como sendo um vetor coluna, que seria o x1, x2 até o xn. Essas soluções canônicas que a gente encontra, elas vão constituir uma base do espaço nulo de A. Bom, então, para a gente ilustrar, para a gente entender melhor, vamos ver aqui um exemplo. Olha só, nós temos aqui um sistema linear homogêneo de 5 variáveis. E nós vamos resolver o sistema inicialmente. Então, aplicando a eliminação de Gauss na matriz aumentada, olha, a gente vai ter esta matriz aqui. Nessa matriz, nós vamos observar quais variáveis têm pivô e quais não têm. Então, olha só, as variáveis x1 e x3 têm pivô, então elas são as variáveis pivotais. Agora, por outro lado, as variáveis x2, x4 e x5, elas não possuem pivô, então elas são variáveis livres, certo? Então, olha só, nós vamos escrever a solução do sistema a partir desse escalonamento. Então, a primeira linha dessa matriz vai nos dar qual equação? Vai nos dar a equação x1 menos 2x2 mais x3 menos x4 mais x5 igual a 0. x2 é uma variável livre. Ao invés da gente escrever x2 igual a t, poderia ser t, r, s, tá? Mas eu coloquei x2 igual a x2 mesmo. Aí a segunda equação, como o pivô está no x3, então dessa equação aqui, nós vamos encontrar o valor do x3. Então, transformando essa linha aqui em equação, ela é esta equação, ó, menos 3x3 mais 3x4 menos 3x5 é igual a 0. As variáveis x4 e x5 são livres. Então, a gente colocou aqui, ó, tudo ordenado para a gente já encontrar a solução na ordem certa. Então, aqui vai ter o x5, aqui o x4, aqui tem que ter o x3. Então, isolou x3, ó, ficou x3 é igual a x4 menos x5.
Como a gente está usando as próprias variáveis x4 e x5, fica assim, aqui tem o x2, e aqui na primeira equação você vai isolar o x1. Aqui no x1 você vai precisar do x3, que por sua vez é x4 menos x5. Então, nós vamos substituir. Então, ó, substituir o x3 na primeira equação, fizemos os cálculos e encontramos 2x2. Então, a solução do sistema é 2x2, x2, x4 menos x5, x4 e x5. Agora, nessa solução aqui, pessoal, coloquem as variáveis em evidência, de tal forma que cada vetor fique com apenas uma variável. Então, vamos colocar um passo intermediário aqui para todo mundo entender. Então, olha só. Vamos colocar esse vetor sendo a soma de 3 vetores. O primeiro deles vai ter só a variável x2. Onde não tem x2, eu vou colocar 0. Então, vai ser esse vetor. Agora, eu vou colocar a variável x4. Então, a primeira coordenada não tem x4, a segunda não tem. Aqui nós temos um x4. Aí, a próxima também tem e a última não. E agora, x5. Então, nós não temos na primeira coordenada nem na segunda. Na terceira coordenada, nós temos. Na quarta, não temos. E na quinta, nós temos. Então, olha só, nós temos a soma desses 3 vetores. Em cada vetor desse, coloque a respectiva variável em evidência. Então, aqui colocou x2 em evidência. Ficou 2, 1, 0, 0. No segundo parêntese, colocou o x4 em evidência. E no último parênteses, colocou o x5 em evidência, certo? Então, nós temos essa solução geral. Agora, quem são as soluções canônicas? As soluções canônicas, em resumo, serão esses parênteses que estão aqui, que vão ser obtidos de que jeito? Fazendo x2 igual a 0, não, x2 igual a 1 e x4 e x5 igual a 0. Depois, como é que eu acho esse parêntese aqui, esse vetor apenas? Fazendo x4 igual a 1 e os outros dois iguais a 0. E por último, esse aqui vai ser obtido fazendo x5 igual a 1 e os x2 e x4 iguais a 0. Dessa forma, olha só, esses vetores serão as nossas soluções canônicas obtidas fazendo x2 igual a 1 e as demais iguais a 0, vai ser a nossa S1. Depois, fazendo x4 igual a 1 e as demais iguais a 0, será a S2. E por último, fazendo x5 igual a 1 e as demais iguais a 0, será a nossa S3. Bom, nosso penúltimo teorema diz o seguinte: se a matriz aumentada A vetor nulo tem R variáveis livres, então as soluções canônicas, que são as R soluções canônicas do sistema linear homogêneo, vai definir uma base do espaço nulo de A. Igual nós vimos aqui o exemplo anterior, aqueles vetores que nós encontramos formam então uma base para o espaço nulo da matriz A. A nossa última definição diz o seguinte: a nulidade de A vai ser denotada por, esse símbolo nós vamos ler, nulidade de A. É definida como sendo a dimensão do espaço nulo de A. O espaço nulo de A nós vimos lá no início que nós estamos denotando dessa maneira, nós vamos ler espaço nulo de A. O que é dimensão? Dimensão é o número de vetores na base. Então, quer dizer que o número de vetores na base vai ser a nulidade de A. E posto? Posto é o quê? É o número de vetores, é o número de linhas não nulas da matriz escalonada. Então, nós temos aqui dois conceitos, o posto e a nulidade, que vão dar origem aí ao último teorema dessa aula, que diz o seguinte: se há uma matriz M por N, então o posto de A mais a nulidade de A é igual a N, é o número de colunas. Posto de A, que é o número de linhas não nulas, e nulidade de A, que é o número de variáveis livres. Nesse exemplo que nós estamos trabalhando, nós temos, partimos aqui da matriz A, chegamos na forma escalonada. Nós temos duas linhas não nulas. Quantas linhas, quantas colunas a matriz A tem? A matriz A tem 5 colunas. Então, duas linhas não nulas, que é o posto de A, mais 3 variáveis livres, que é a nulidade de A, vai dar origem ao número 5. Coincide sempre com o número de colunas da matriz A. E para finalizar esses slides que nós estamos usando, nós temos mais 10 páginas contendo as demonstrações de alguns resultados que nós vimos nesta aula.
Esta parte ficará como exercício, onde vocês podem fazer a leitura das demonstrações, a fim de ver aqui os detalhes utilizados em cada uma delas. Para finalizar, eu recomendo que todos façam exercícios para fixar tudo que a gente estudou. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula!